Bora lá, fiel, para as últimas notícias do Corinthians Humano aqui na Rádio Energia FM, atualizando as últimas informações do Timão. Trouxe informações exclusivas do candidato que se elegeu à presidência do Corinthians, que vai injetar 5 bilhões e meio no clube. E na outra parte do vídeo também o Samir Carvalho falou que o Corinthians já solucionou junto ao Santos Laguna a questão do transfer ban. Com isso também o Timão se aproximou de um zagueiro, de um reforço. Tudo isso e muito mais aqui no vídeo de hoje. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora para as últimas notícias do Timão. Legal. As notícias e novidades do Corinthians chegando. Tem o cara lá que falou que tem um esquema de 1 bilhão, né? O André Castro. É o André Castro, bilhão. Antônio Roque Citadini. Olha, eu quero dizer pra você que estamos de volta no clube. Estamos de volta no clube. Você voltou? Então, deixa eu contar um negócio pra você, Domênico. Eu falei com o Bar, o Aristóteles Dama, esses caras estão me apoiando. Eu vou Tem um dizer, corte desse sujeito aí na internet, eu velho, gosto que é de você, absurdo, mano. mano. É absurdo. Não, mas ele gosta de você. Sombra, Eu gosto de você. Não quero que você vá pro inferno. Assim, pera. Nossa, que isso. Não, mas tem um corte dele, eu não sei se vocês chegaram a ver, Sombra. Ele participando de uma entrevista. Sobre ingressos? Pré-candidatura. Sim. Eu vi. Ele falando assim, eu tenho que entrar lá porque, esse negócio precisa ser virtual, chega de ingresso físico. O ingresso hoje ele precisa ser vendido online. Esse negócio de ingresso físico acabou, não sei o quê. Aí os caras, mais o Rock, o ingresso já é virtual, porque desde que foi lançado o Fiel Torcedor, você adapta um plano, você ganha uma carteirinha, e você compra o ingresso e é acreditado no teu cartão. É acreditado no seu cartão. Então não tem mais aquele negócio de ficar parado na frente do guichê. Aí o cara falou, não, mas o Rock, já a venda de ingressos ela é feita online. Aí ele fala, não, mas será? Isso prova, velho. Então, isso prova você, viu? Mas quanto, RG, esses caras, e pasmem, ele faz parte do CORE. O CORE é o Conselho de Orientação do clube, que é um clã, RG, que é para notáveis, vamos colocar assim, ex-presidentes e tudo mais, e é muito mais seleto do que o Conselho Deliberativo. Perdão. Mas com relação aí ao Citadini, isso prova o quanto ele tá desatualizado. Eles são ligados, né? Não, e um cara desse, ele dentro de um core, RG, e ele não sabe que o ingresso é feito à venda através da internet, que o ingresso hoje é virtual, isso prova o quanto esse cara, ele não tá nem aí pro clube. Esse cara aí tá desconexo da realidade. Esse cara tá lá dentro do clube ou por status ou por interesse. Porque pelo fato de tentar ajudar o Corinthians, não é. Você pode ter certeza. Assim como boa parte dos que lá estão. E esse cara, ele quer se candidatar à presidência do Corinthians. Então, pasmem. É nas mãos desse tipo de pessoa que o Corinthians deve estar na próxima semana. Não é de hoje, hein, mano? O Citadini já faz um tempo. Ai, desculpa. Esse cara não sabe o que diz. Eu vou renovar com o Viola, vou trazer de volta o Wilson Mano e vou dizer o seguinte, o Corinthians tá com o Ronaldo imprensa no gol. Marrom, não precisa de Carlos Miguel. Isso é imprensa marrom que fala coisa do Corinthians, viu? Mas, mano, na pesquisa aí, né, boca de urna, né? Quem tá na frente, hein? Tá mudo, mano. Perdão. Tinha gente que tava bancando o Rock aí como favorito, mas pelo que eu já ouvi lá dentro, RG, ainda a permanência do Osmar Stabile ali é garantida. Porque o Osmar Stabile hoje, ele é um cara porque não vai abrir pra todo mundo votar, não é? Né? Meio Não é uma votação de... não é uma votação, Bento, de associado do clube. Então vai ser aquele clãzinho que tá lá dentro do Conselho Deliberativo que vai votar. Mas ele é da turma, não é, mano? Ele não é da turma. Então, o RG, o Osmar Stabile, ele foi colocado agora no comando ali, e quem manda no clube hoje é o Romeu Tuma Júnior, fato, que é o presidente do Conselho Deliberativo. E pelo fato do Romeu ser praticamente o manda-chuva e o Osmar Stabile tá ali praticamente como um figurante à frente da presidência do clube, creio eu que ele vai continuar aí o mandato dele aí pelo menos até o final do ano que vem. Que aí sim devem aparecer aí novos candidatos ali para uma nova candidatura aí, e enquanto isso o mandato tampão, substituindo o Augusto Melo, deve permanecer no comando do Osmar Stabile. E para falar a verdade, RG, hoje não tem o melhor candidato, hoje tem o menos pior. E eu acho que o menos pior ainda continua sendo ele. Porque imagina você ter que transformar agora o clube, colocar lá um cara que ninguém sabe quem é, que falou que tem $1 bilhão para colocar dentro do clube. Que promessas assim eu ouvi do Augusto Melo. E a gente viu a merda que deu. Nem conheço o cara, não tô nem julgando aqui o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Mas quando você chega lá e muda tudo que já tá teoricamente sendo negociado, o Corinthians RG hoje ele não tem margem para negociação de nada, de nada. Ele tem que cumprir o que já está estabelecido. E se você pega um novo presidente que não sabe aonde tá, por exemplo, aquela raspa do tacho que você pode raspar se você precisar pagar uma conta de luz amanhã, o Corinthians está lascado.
O Corinthians ele tem um transfer ban vigente, que é o transfer ban do Santos Laguna. Tem mais 2 que estão para ser executados. E o Corinthians ele tem que correr contra o tempo para pagar esse do Santos Laguna, para não sofrer o risco de perder pontos no Campeonato Brasileiro. Se você faz uma transição hoje de comando, você ainda tem esse gap, RG, esse tempo que você vai ter de transição entre um comando e outro, que praticamente durante 15 dias o clube fica à deriva, até o cara se situar e entender onde ele tá. Então o Corinthians hoje ele não pode correr esse tipo de risco. Então, pra mim, aí, a permanência do Osmar Stabile aí é a decisão menos pior. Não é a melhor, é a menos pior. E pintou mais uma capivara, né, mano? Com relação? Do seu amigo lá, do Ilho lá. Leia aí, RG. Então, tem hoje, RG... Então, o Ministério Público, ele colheu o depoimento aí de 2 sócios daquela empresa lá, que é o Oliveira Mini Mercados. É disso que você vai falar? Isso, é isso mesmo. Então, essa aí é do Ilho, né? Então, isso aí, RG, reflete-se aí a outubro de 2023, quando apresentaram aquelas notas lá que o Duílio pediu reembolso e foram assinadas aí pelo motorista dele à época, quando o Corinthians fez, vamos colocar assim, uma relação comercial com esse mini mercado que não existia. Porque pelo menos aí é o que o Globo Esporte tinha apurado naquela época, mas a empresa, ela tem 2 sócios, é um homem e uma mulher, e esses 2 aí foram depor hoje no Ministério Público de São Paulo, que achou frágil o argumento desses caras, RG. Porque, por exemplo, uma empresa que faz uma confecção de marmita, ainda mais para um clube do tamanho do Corinthians e com valor alto de notas, entende-se que você teria que ter pelo menos uma cozinha industrial para poder fazer. No mínimo. Eles alegam, RG, que eles tinham um fogão de 6 bocas. Eles não souberam precisar quantos funcionários tinham. Eles não souberam precisar o tempo que eles prestaram esse serviço para o Corinthians, mas alegaram que as notas eram verídicas. Então o Ministério Público aí tá reforçando a denúncia e cada vez mais, RG, o seu Duílio Monteiro Alves está se enrolando. E eu espero, já que o Conselho do Corinthians não é capaz de fazer absolutamente nada, porque contra o Augusto todo mundo foi leão. Contrataram até investigadores particulares para ir para casa de uma mulher que morava lá no litoral de São Paulo, para provar que era uma falcatrua que estava acontecendo e bibibibibi. Eu não vejo essa movimentação toda para tentar levantar nada a respeito de Duílio e Andrei Sanches. Mas já que eles não fazem lá, o Ministério Público tem feito. E eu espero que a partir do momento que exista, não vou dizer uma conclusão, do que está acontecendo no Ministério Público, mas que tem um rigor nesse Conselho de Ética dentro do Corinthians aí, para punir de forma severa e exemplar quem fez uso de cartão corporativo e quem meteu a mão no caixa do clube. É difícil, cara. Muito triste a situação. Mas um mini mercado. Vocês se solidarizam com a dor do mano nesse momento? Não. Eu também não, nem um pouco. Ele merece. Mas eu quero que o raio parta cada um de vocês. Até por isso mesmo que a gente não se solidariza. Porque a gente sabe que ele quer que um raio parta a gente. Ô cambada de miserável. Se fosse pela Lelê, eu pensaria 5 segundos e acabaria chegando à mesma conclusão. Pelo mano, nem um segundo eu penso. Porque você é sexista. Nem. Você é sexista. Tem mais alguma informação aí, mano, do Corinthians? Olha, Bento, acho que vale a pena a gente reforçar mesmo a lesão do Martínez, que ele acabou no treinamento de ontem fraturando a mão e torna-se mais um desfalque do Corinthians, porque ele vai ter que fazer uma cirurgia. Ou seja, o Corinthians hoje ele... Então, um mês. Porque é uma fratura na mão. Eu não sei quanto tempo ali ele vai... Porque a cirurgia na mão não vai comprometer tanto, RG, mas é mais aquele negócio de tipo, numa dessa aí, é um volante, é um cara de marcação, dá uma trombada, cai no chão, sabe? Ferra a cirurgia, toma uma bolada na mão. Você é louco? Então, cada queda você tem que apoiar, cara. Eu não sei exatamente qual que é o tempo de recuperação. Eu espero que o departamento médico aí dê uma previsão depois aí da cirurgia. 6 a 8 semanas, viu, mano? 6 a 8 semanas. Na inteligência artificial tá aqui, ó. Um osso de galinha quebrado como qualquer outro osso. Você pergunta pra tua tia quando ela quebrou o fêmur. A tia dele é tua tia. Você pergunta pra tua tia quando ela quebrou o fêmur. Antes da briga. Mas é mais um desfalque pro Coringão aí. Antes de você brigar, eu quero que você seja muito sincero, como você sempre foi. Um cara equilibrado e imparcial. A briga de vocês é contra o rebaixamento? Você admite estar ali no grupinho com o Santos, com o Vasco, com o Grêmio? Ou você acredita que possa chegar até uma pré-Libertadores, mano? Ô, Portuga, depende do que a gente pode analisar dentro dessa questão que você fez. O futebol apresentado hoje é de time que vai brigar contra o rebaixamento. A perspectiva, pelo que pode apresentar, é de melhora. Mas esse elenco precisa tomar vergonha na cara. Nos últimos 11 jogos, o Corinthians tem uma vitória.
E ainda mais agora com esse número de desfalques e desfalques relevantes, o Martinez, o Carrillo, o Memphis e o Yuri, o único cara que pode desequilibrar na linha é o Garro, que assumiu no último jogo que ele tá com o joelho baleado também. Então, existe um motivo para preocupação, sim. O Corinthians ele tem agora uma sequência que é muito difícil, porque o Corinthians ele vai pegar o Vasco no final de semana, depois ele pega o Atlético Paranaense no primeiro jogo fora de casa pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo que antecede a volta do Corinthians, aí, que é o jogo eliminatório dentro da Neoquímica Arena, nesse meio tempo entre um jogo e outro da Copa do Brasil, pega o Palmeiras também pelo Campeonato Brasileiro, e o Corinthians tá precisando vencer, cara. Então o Corinthians ele vai ter que se desdobrar, porque agora não tem essa de vou poupar o elenco. Agora eu vou preservar jogadores. Diante dos desfalques que tem, meu irmão, é pôr o que tem de melhor em todo jogo e tentar ganhar o que puder ganhar. Porque a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro, ela inspira cuidados, Portuga. O que salva um pouquinho aí o time do Corinthians aí dentro desse Campeonato Brasileiro é porque tem 3 times aí que já estão praticamente muito bem encaminhados para cair. O Sport, o Fortaleza e o Juventude. Mas eu acho que tem essa última vaga que vai sobrar para um clube grande. E é bom o Corinthians estar esperto, sim. Tô falando pra você que ele é honesto, ó. Eu pensei que ele ia se eximir, falando, não... Mas eu sou justo, velho. Eu não tô opção com a peneira, não, velho. O futebol apresentado por Portugal nos últimos 11 jogos, velho, tem uma vitória, mano. Uma vitória. Pra não perder tempo, né, RG? Bem encaminhado ali com o Voivoda, hein? Tá pipocando. Inclusive, não é só o seu amigo, tem o nosso também, amigo aqui, o Mustafa. Falou que a reunião tá pegando fogo lá, velho. Mustafa? Mas Mustafa não é. Voivoda. O quê? Voivoda. Tá. É isso aí. Boa, Sombra. Boa. Mas quando você vai contratar um treinador, ô Sombra, é igual quando você quer comer alguém, Bento. Você promete um monte de coisa, mas depois você não cumpre, né? Existem, né, alguns clubes interessados, né, no zagueiro Luizão. O Corinthians agora, enfim, se interessou por ele. Na verdade, o Corinthians já tinha até encaminhado a contratação dele, né, no ano passado, mas deu prioridade a outros negócios. O próprio Luizão falou que estava quase tudo certo. Eu falei para vocês na época que o Corinthians tinha negociação avançada com ele. Ele rescinde o contrato com o West Ham, fica livre no mercado, tá? Tem alguns clubes, né, que estão de olho nele, tá? Porque a gente sabe que é uma posição hoje um pouco carente também no mercado. Fortaleza estava interessado nele, né? O Inter de Porto Alegre também interessado no Luizão, e é um jogador que o Corinthians passa a ter interesse novamente, mas o problema do Corinthians, a desvantagem do Corinthians, né, no mercado da bola em relação ao Luizão, é exatamente o transfer ban que eu vou falar para vocês se o Corinthians vai resolver ou não, tá? Então, é um jogador que tem também o interesse dos Emirados Árabes dele, tá? Um time do Azerbaijão também está interessado nele, o Fortaleza, o Inter de Porto Alegre, e é um zagueiro revelado aí nas categorias de base do São Paulo. Você acha que seria uma boa? Uma fonte do Corinthians me confirmou que é um jogador que interessa sim, mas o problema é esse transfer ban, a desvantagem que o Corinthians tem diante até do Fortaleza hoje, né, do próprio Inter, né, clubes aí também do exterior, mas é um zagueiro que interessa sim agora, até que enfim, né, interessou lá atrás, depois parou de interessar, é uma loucura, né, o Corinthians é essa gangorra. Deixa o like, comente aqui embaixo e vamos seguir falando muito do Coringão. Quero falar do transfer ban, mas antes do transfer ban quero dizer o seguinte, 2 fontes importantes no Corinthians me confirmaram que o Corinthians tem um jogador encaminhado para ser anunciado, né, para ser contratado, caso resolva o problema do transfer ban. Eles não querem me passar o jogador, claro, até porque para que não atrapalhe as negociações, porque encaminhado é uma coisa, fechado é outra. É uma negociação bastante avançada, e me falaram o seguinte, eu até falei isso outro dia num programa de uma live, Almoço com a Fiel, o Café da Fiel aqui no canal, que tem ao vivo todos os dias. Não é o Caio César, não é o tal lá de Sgaio, né, Ricardo Sgaio, lateral português, é um outro jogador. Difícil, né, a gente saber quem é, mas a gente vai conseguir apurar. Deixa o transfer ban ser resolvido, que nós vamos para cima para trazer essa informação para você. Então o transfer ban atrapalhou o Corinthians em algumas negociações. Quem será esse jogador misterioso que o Corinthians tem negociação avançada com ele, que não é nenhum desses dois aí que estavam negociando, e não é o Vitor Sá também, tá? Comenta aqui embaixo, deixa seu like, vamos falar agora do transfer ban, que é mais importante. Fez uma terceira proposta ao Santos Laguna para tentar resolver o problema, pagar a dívida que o Corinthians tem com o clube mexicano, referente a Félix Torres, zagueiro Félix Torres, que, você sabe, o Corinthians pagou 6 milhões e meio de dólares nele, deu 2 milhões de entrada, financiou, parcelou 4 milhões e meio, esses 4 milhões e meio o Corinthians não pagou as parcelas, com juros, com multas, os 4 milhões e meio voltaram a ser 6 milhões e meio de dólares, e o Corinthians vive uma situação complicadíssima. O Corinthians tomou um transfer ban, perdeu na FIFA, perdeu no CAS, né, que a Corte Arbitral do Esporte deu também ação favorável
ao Santos Laguna. O Corinthians enviou uma proposta para pagar 30%, tá? Para pagar 30% do valor total da dívida. O Santos Laguna recusou 10 milhões e 200 mil. Aí o Corinthians fez uma proposta para pagar 50% ao Santos Laguna, 17 milhões, e parcelar os outros 17 milhões. O Santos Laguna também recusou. E agora o Corinthians envia uma terceira proposta, tá? Essa terceira proposta, né, pediram não é para não falar, né, que eles não podiam passar o valor, porque foi um pedido do Santos Laguna, e pode atrapalhar muito, né, a negociação. Mas o Corinthians, pela primeira vez, ficou animado, tá? Eu acredito que essa proposta deve ser de uns 75% do valor total da dívida, né? Faltando apenas uma parcela, talvez, aí 2, né? Para o restante, uma para essa temporada. É claro que eu estou, né, simplesmente aqui discernindo um pouco a situação, né? Pelo que eu conversei com a fonte, entendi que é um pouco disso, né? Porque se fosse à vista já estava resolvido. Mas pela primeira vez, né? O Santos Laguna ainda, né, parece que gostou da proposta, porque falou assim: põe no papel e envia pra gente, tá? Então o Corinthians agora deu uma avançada um pouco mais nessa questão do transferban, e o Corinthians está animado. Pela primeira vez, conversando com as fontes, eu senti uma animação, tá, da diretoria corintiana para resolver esse problema do transferban, que precisa ser resolvido, né? E o Corinthians poder voltar a ficar livre no mercado aí para reforçar o time. Tá precisando, muita gente lesionando, muita gente de fora. O Corinthians precisa de reforços urgentes, e agora o transferban aí pode ser que seja resolvido, tá? E teremos novidades aí nas próximas horas, próximos dias, já que o Corinthians enviou a terceira proposta, e a proposta, né, timbrada, foi um pedido, inclusive, do Santos Laguna, tá certo? Cara, eu vou falar a verdade, se eu tivesse sentado, eu pergunto pra você, se você tivesse sentado na cadeira de presidente do Corinthians, qual é o primeiro pepino que você ia resolver, velho? Eu com certeza priorizaria essa questão do transferban, mas sem sombra de dúvida, mano. O Corinthians sofreu um transferban, pessoal, eu não tinha muito esse conhecimento, lógico, a gente vai aprendendo aqui no dia a dia, mas se o Corinthians tomar um segundo transferban, com o primeiro ativo, são 2 transferban, aí o Corinthians sofre penalidade no Campeonato Brasileiro, pode perder até 6 pontos, foi o que aconteceu com o Cruzeiro. E aí, cara, complica. E o Corinthians tem vários aí pra estourar. Tem o do Maicon, tá? Que junto ao Shakhtar Donetsk, lá que o Corinthians fez os empréstimos, se enrolou todo. Tem a questão do Matias Rojas, tá? Que aí ele foi embora lá, vocês lembram? E tem a questão também do Rodrigo Garro, que o Corinthians pagou um valor, eles falaram que tinha que deduzir imposto, o Corinthians falou que não, ficou num embrolho lá. E aí o Corinthians sofre o risco de sofrer mais um transferban e ser prejudicado. Se sofrer o terceiro transferban, aí pode até para a segunda divisão. Tem um transferban assim. Eu acho que tem só um caso até hoje que isso aconteceu. Então, cara, tem que resolver o transferban. É a causa mais grave hoje no Corinthians. Depois disso, mano, aí sim a gente pensa em colocar o salário em ordem, a casa em ordem, pensa na contratação desse zagueiro. Eu acho que esse zagueiro tá mais difícil de vir pro Corinthians, né, o Luizão, porque ele tem muito mercado. A Arábia, né, tem mercado. Zagueiro de Premier League, o mundo enche os olhos, né, e é uma posição que tá bem carente aí, tanto no futebol brasileiro quanto no futebol mundial. Então ele não tem jogado lá, procura um novo destino, provavelmente bem difícil, né, porque o Corinthians tem essa questão do transferban. Mas vamos ver, o que você acha disso tudo? Bora trocar uma ideia, se posiciona aqui nos comentários, prometo curtir, ler o seu comentário. Se tiver um botãozinho para você hypar o vídeo no seu celular, coloca hypar aí que nos ajuda demais ao YouTube indicar aqui o canal para outros corintianos. Beleza? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal!